Oi, eu sou a Luísa, essa é a Paty, esse é o Natan. Nós somos estudantes de licenciatura em filosofia na UFABC e estamos aqui pelo projeto do estágio 4. E eu escolhi falar sobre racismo religioso. São fotos de mulheres do candomblé. Bom, como frequentadora da Umbanda, eu escolhi falar desse tema porque eu acho que é um tema muito atual e muito importante. Quando a gente pensa num país como a Bolívia, com a maioria da população indígena, e a gente vê a população indígena sendo atacada dessa maneira e a religião indígena sendo atacada dessa maneira, a gente se pergunta como isso é possível acontecer. Mas aí a gente para pensar na situação do Brasil, onde 55% da população é negra e o racismo religioso tão escrachado o tempo inteiro. Entre janeiro e novembro do ano passado, 2018, que a gente sabe que houve uma onda de intolerância muito forte que cresceu, só nesse período, 213 notificações de intolerância religiosa foram registradas contra religiões de matriz africana. Tem inclusive um caso famoso da Kailane Coelho, não sei se vocês lembram, uma menina que levou uma pedrada, ela tinha 11 anos, isso foi em 2015. É um caso que foi bem emblemático, inclusive levantou uma questão, um argumento de mas ela era muito nova para decidir sua religião. Tudo bem, pode até ser que ela fosse nova para decidir sua religião aos 11 anos, mas então vamos parar de batizar os nossos filhos quando eles nascem e a gente já leva para a igreja católica. Porque eles não têm condição de aceitar o batismo ou não. Exato. Faz muito sentido, né, o argumento? Os argumentos geralmente eles são bem contraditórios entre si. A notícia que eu vou trazer mais especificamente é uma de março desse ano, onde um terreiro em Nova Iguaçu foi totalmente destruído, todas as áreas do terreiro, os altares, os atabaques, a cozinha, foi tudo destruído e foi pichado "Jesus é o dono do lugar". É um ataque de terrorismo, né? Eu decidi trazer pra gente discutir por que racismo religioso, ao invés de intolerância religiosa, e por que isso é tão comum e tão recorrente. Eu trouxe o conceito de epistemicídio, que alguns autores brasileiros trabalham, mas eu escolhi principalmente a definição da Sueli Carneiro. E para introduzir, enquanto eu estudava sobre isso, eu encontrei um texto muito interessante do blog blogueirasnegras.org, publicado pela Aline Silveira, no ano passado. E eu queria ler só um textinho bem curtinho, que é pra gente entender o epistemicídio. Lembro da minha infância que o dia 13 de maio a princesa Isabel era exaltada nas aulas de história. Não me recordo de ter aprendido que a África é um continente ou que o Egito não fica na Europa. Não aprendi sobre Zumbi dos Palmares e Dandara, e as aulas do Dia da Consciência Negra se limitavam a pintar um menino negro acorrentado. Não aprendi que o povo africano tem uma história bem antes da escravidão e que muitos, inclusive, eram reis e rainhas. Nas aulas de literatura, Machado de Assis foi embranquecido. Nunca foram citados os livros de Carolina Maria de Jesus, apesar de muitos nós morarmos no quarto de despejo. Acho que ele deixa bem claro o que é, mas ainda assim, na definição de Sueli Carneiro, epistemicídio é o fenômeno que ocorre pelo rebaixamento da autoestima que o racismo e a discriminação provocam no cotidiano escolar, pela negação dos negros na condição de sujeito de conhecimento, por meio da desvalorização, negação ou ocultamento de contribuições do continente africano e da diáspora africana no patrimônio cultural da humanidade, pela imposição do embranquecimento cultural e pela produção do fracasso e evasão escolar. Se todos nós lermos esse trecho, a gente vai se identificar em alguma medida, porque ainda que a maioria da população brasileira seja negra, a gente estuda muito mais história europeia, sabe? E ainda que não fosse, a gente estuda muito mais história europeia do que história latino-americana. Como filósofa, eu vou me apropriar desse conceito que realmente fala de intelectualidade, fala de produção mesmo, de escritores negros e tal, de acadêmicos negros, mas a gente vai se apropriar aqui para falar dele aplicado à religião, que não deixa de ser uma forma de conhecimento de uma cultura, certo? Dada a importância, né, da religião. É interessante notar que nos últimos anos pra cá, o número de denúncias contra a intolerância religiosa tem diminuído. Mas os números de denúncia de intolerância religiosa contra religiões de matriz africana têm aumentado. E aí eu fico perguntando o que faz com que esses índices sejam tão altos. Mas se a gente pensar, por exemplo, que se uma sinagoga ou uma capela, que seja uma catedral para os termos mais específicos, fossem atacados, isso seria enquadrado em terrorismo, né? Mas quando a gente fala dessas notícias que eu li,
sempre quando é denunciado, é enquadrado como vandalismo. E não como racismo. E não como terrorismo, que é o que é você atacar um templo religioso, é terrorismo, um ataque terrorista. Né? E aí eu fico me perguntando por que esses índices são tão altos? E se a gente for pensar da história do Brasil, né, você não precisa ser negro, basta você estudar um pouco além do que você está falando, dos conteúdos que a gente tem nos livros, né, geralmente didáticos da escola. Se você sair um pouco disso, já consegue entender, né, que tem uma desvalorização dos negros, assim, que é histórica, enfim. E aí, acho que não tem a ver não só com as religiões, mas também com outras questões também, de onde essas pessoas estão morando, questões de violência também, não só aos terreiros, né, mas ao corpo mesmo dessas pessoas, né, porque não é exatamente o terreiro que estão tentando exterminar, mas sim os negros, né. Eu pontuaria o seguinte, dentro desse comentário da Patrícia, da construção histórica, né? A imagem do candomblé ou da umbanda foi associado um personagem que o cristianismo adora, que é o diabo. Então fica, de um certo modo, justificado que essas pessoas ajam como agem, no sentido de querer destruir isso, o que não faz sentido nenhum, né? Afinal de contas, o diabo é uma figura que, enfim, tem uma série de interpretações, mas que ele se apresenta historicamente como uma associação com candomblé e umbanda para justificar um mal que é injustificável. Uma associação que não faz o menor sentido, porque sequer essa concepção de diabo é uma concepção totalmente cristã. Né? Exatamente, não serve para fazer leituras de outras religiões que têm seus próprios sistemas, seus conceitos, sua dignidade, expressão de sua humanidade e uma série de outras coisas que são muito importantes. Eu tenho 2 sugestões que não são leituras, mas para quem quiser procurar um pouco mais sobre isso que você está falando especificamente, que é um curta que se chama Exu no Brasil, do Kiko Dinucci, se eu não me engano. Exu no Brasil. Que é bem legal, que ele vai recuperar... Primeiro começa assim com fala sobre as pessoas, de quem elas acham que é Exu. E aí depois com mães de santo, com várias pessoas, estudiosos também, antropólogos, explicando o que é o Exu na história do Brasil, né, assim, como essa figura se formou, né, nas religiões de matriz africana. E um outro, que é mais sobre história mesmo, das religiões de matriz africana, que é o Santo Forte, não sei se vocês já viram, que é do Eduardo Coutinho, que é bem legal também, que ele vai, enfim, como ele sempre faz, né, conversando com as pessoas, e aí elas sempre escondem que elas frequentam o terreiro, né? Primeiro elas falam, eu sou evangélico, mas daí quando começa a conversar mais, aí não, eu vou no terreiro também, né? E acho que tem muito a ver com o que você está contando, assim, que a gente começa a entender, né, também. Ou eles falam, eu sou evangélico ou eu sou católico. Mas eu também sou espírita, né? Uma forma de resistência. Falam, né? Mas assim, não, tem isso, mas tem uma coisa também de uma certa vergonha, assim, sim, de um medo de contar que também vai no terreiro. Né? Sim. Sendo que mesmo dentro do candomblé e da umbanda, que são religiões diferentes, Exu tem sentidos diferentes, né? São coisas diferentes. Um é uma entidade, no outro é um orixá. Nem dentro das religiões Exu é uma coisa só, né? Mas as pessoas querem definir Exu só como o demônio. Nessas religiões a gente também tem. A gente tem o sincretismo muito forte, que é uma forma de resistência, né? A própria Umbanda surgiu desse sincretismo, né? Se reza Ave Maria, o Pai Nosso. Então há uma mistura muito grande. Ainda assim é um ódio muito grande. Então, né? Mas mesmo esse sincretismo ele também é resultado de uma violência. Exato, né? Exato. É total uma forma de resistência. Quando você não pode professar sua fé, você vai encontrar codinomes para aquilo. A gente sabe que foi assim que surgiu, né? Que é violento também, não foi porque a gente achou bonitinho, vamos misturar aqui e tudo mais. Eu encontrei algumas vezes essa pergunta quando eu comecei a discutir, quando eu falei que eu queria discutir isso, que mas então por que você não chama isso de intolerância religiosa, assim, de racismo religioso, né? Que entra exatamente nisso. Nesse caso, a gente tá falando de algo que vai muito além, né? A gente tá falando dessa estrutura racial que foi construída, que fez com que as pessoas acreditassem que que aquela religião era do demônio, ou que aquela religião não era digna de ser seguida. Que é onde entra a questão do epistemicídio, né? A gente tem várias pessoas trazidas de vários lugares da África e tal, e todas levadas para o mesmo porto, e de lá trazidas para cá, e falando línguas diferentes, tendo religiões diferentes, culturas diferentes, né? E era muito importante, essencial, que qualquer tipo de manifestação cultural que se encontrasse, que se fortalecesse, fosse destruída, né?
Não podia haver nenhum tipo de resistência e de união. Então, é necessário destruir a intelectualidade negra, é necessário destruir a cultura negra, mas é necessário destruir também, principalmente, a religião negra, né? E é por isso que a gente vai falar aqui de racismo religioso, porque isso faz parte de um projeto. Mentalidade de uma elite, né? Que domina as terras brasileiras, que não eram deles, inclusive, que eram de indígenas, né? Exatamente. E aí depois exploram esses corpos negros e indígenas, né? Mas é essa elite que é bem pequena que tem essa mentalidade, né? Mas mesmo acho que com toda essa opressão, com o que você falou de misturarem, né, pessoas que falam línguas diferentes para elas não conseguirem se organizar, a gente tem também historicamente muitas expressões de resistência, né, assim, a todas essas violências, né? E esse povo também constitui o nosso país, né? E aí com muito sofrimento, mas existe terreiro, existe... E vai continuar existindo, né? Assim. Enfim, a gente sempre, eu acho que todo mundo cresceu ouvindo, sei lá, chuta que é macumba, sabe? Esse tipo de coisa, que são expressões mais corriqueiras de racismo religioso. Sempre tem esse maior vilão, eu acho que é a ignorância de você sequer estar interessado em saber. Eu achei importante mencionar também que, juridicamente falando, e a gente já discutiu isso em outros vídeos sobre o Brasil ser um estado laico, em 1832, uma lei que dizia que todos os negros deviam se converter ao catolicismo. Tipo, uma lei que diz que todo mundo deve se converter ao catolicismo. E só 60 anos depois, em 1891, na Constituição de 1891, que o Brasil passa a ser um estado laico. As pessoas que tinham sido obrigadas a se converter ao catolicismo ainda estavam vivas quando o Brasil foi considerado um estado laico. Então, desde então, né, não houve um tempo de processo de respeito a essas religiões. Em Alagoas, tipo, alguns anos depois, somente do Brasil ser considerado um estado laico, aconteceu essa operação, chamada de Operação Xangô, onde na capital de Alagoas foram destruídos todos os terreiros e tudo mais, e a partir daí, qualquer manifestação religiosa de candomblé foi feita, tipo, meio que na surdina, até conhecido como Xangô Rezado Baixo, que seriam essas manifestações, tipo, sempre silenciosas e tal, com o mínimo de barulho possível, porque eles tinham medo de outros ataques, né? Quer dizer, isso depois do Brasil ter sido considerado um estado laico, em 1912. Muito recente, né? E aí, falando ainda em leis, em 2007 foi o dia 21 de janeiro, passou a ser considerado o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, que eu nem sei se todo mundo, se as pessoas sabem que esse dia existe, 21 de janeiro. Que é a data que marca o falecimento da mãe Gilda, sacerdotisa do Ilê Axé Abassá de Ogum, em Salvador, né, que foi atacada e morta por ser uma sacerdotisa do candomblé. Enfim, e aí eu fico pensando, eu queria colocar mais uma outra reflexão para vocês me ajudarem. O que quer dizer essa tal liberdade religiosa, né? Se a gente considerar que o Brasil é um estado laico, que foi considerado laico 60 anos depois dos negros serem obrigados a se converter católicos, né? Então, laico até equipágina. Nesse sentido que eu quis trazer o epistemicídio, né? Porque não se destrói apenas os terreiros de candomblé. Eu sou do candomblé, água, isso não é mais. Não é só isso, mas é destruir todo o conhecimento que isso inclui. Toda a memória e toda a cultura que isso traz e que é um conhecimento. Memória e um conhecimento milenares, que não é algo que é só um ritual religioso, não é só isso, né? E é isso também. Esse projeto epistemicida, na verdade, ele vai além dos terreiros de candomblé, né? Ele ataca os bailes funk, ele ataca as rodas de capoeira, né? E toda a cultura que a gente sabe que é uma cultura negra, né? E não dá pra gente dissociar isso do racismo, não dá pra gente dissociar do racismo. E a apropriação cultural também entra nisso, né? Acho que a relação de propriedade ainda está estabelecida. Propriedade primeiro dos corpos, é verdade. De dominação dos corpos e depois do que é produzido por essas pessoas. Sim. Que acho que é o que você estava dizendo, né? Porque, por exemplo, se tiver um terreiro na Vila Madalena, ele não vai ser destruído, porque majoritariamente quem está lá são pessoas brancas. Sim. Então você pega, né, algo que é da cultura negra e transforma num produto, como você pode fazer com qualquer coisa. Você pode fazer com feminismo, você pode fazer com trança, você pode fazer
com um objeto religioso, você consegue transformar qualquer coisa num produto, né? Quando é transformado num produto para o branco consumir, então ok, mas quando isso está diretamente ligado a uma pessoa negra, então precisa ser destruído. Eu acho que é muito importante que a gente fale e discuta sobre isso, né? Ainda que, enquanto pessoas brancas, acho muito importante a gente discutir. Uma frase que eu gosto muito que é: no país racista como o Brasil, não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Então eu acho que a gente tem que discutir. Se posicionar. Bom, eu acho que é isso. Queria agradecer, primeiramente, ao Mauro Lopes por nos dar essa oportunidade, esse espaço no canal. Isso é uma oportunidade muito incrível. A nossa professora querida, Fernanda, que deixa a gente um pouquinho doida, tô um pouquinho doida aqui. Mas muito obrigada, Fê, pela ajuda. Aos meus colegas, Paty e Natan, não ia dar pra fazer esse vídeo sem vocês. Eu queria indicar o Instituto da Mulher Negra, GL10, que é de onde eu tiro todas a maioria das minhas leituras e as minhas referências. Eu acho que é muito interessante que a gente leia, que a gente vá atrás disso, para que a gente sempre possa, enfim, discutir. É isso, acho que é isso. Obrigada, gente. Agradecer, né, quem fez todo esse caminho pra gente poder só ler agora, que tá sofrendo aí na pele, que tá estudando e tá se esforçando pra que essa história chegue pra gente agora aqui, prontinha na universidade. É verdade, isso é verdade.